Hoje com a pesquisadora da Embrapa, Cláudia Godoy. Vamos falar sobre controle da ferrugem da soja. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Ferrugem da soja. A soja é um problema que ainda não conseguimos ainda evitar a ferrugem da soja. Então, de tempos em tempos são adotadas novas medidas, porque ainda não temos plantas resistentes à ferrugem da soja. Isso confere, né? Não, nós temos algumas cultivares resistentes já, mas a maior parte das cultivares que são semeadas hoje, elas são suscetíveis à ferrugem. Mas elas são 100%, algumas são 100% resistentes à ferrugem? A resistência à ferrugem ela é um pouco diferente da resistência a outras doenças, né? As plantas elas acabam tendo a doença, né? Mas o fungo acaba esporulando menos, né? Então o produtor ele acaba tendo que utilizar fungicidas mesmo em plantas resistentes. Mesmo em plantas resistentes, ou seja, a contaminação é menor, a influência sim. É menor. A estabilidade de produtividade é maior nas plantas com gene de resistência. Tá. A unidade da Embrapa que cuida mais de pesquisas ligadas à soja está em Londrina? Sim, a gente fica em Londrina. No Paraná. Vocês acabaram de fazer uma série de pesquisas aí de como associar fungicidas e estratégias de manejo para o controle da ferrugem da soja, agora estudos feitos nesse ciclo 22-23. O que é que você conta para a gente de novas conclusões, porque os produtores de soja estão sempre querendo saber quais são as melhores soluções para o controle da ferrugem asiática, que é um problema muito sério na soja do Brasil. Então, toda a safra é feita uma avaliação dos fungicidas, né? Isso já vem há 20 anos sendo feito. E o que a gente tem observado ano após ano é a mudança do fungo, né? Então, o fungo ele vem se adaptando aos fungicidas, né? Ele vem tendo resistência, né? E a eficiência ela vem caindo, né? Então, a cada safra a gente detecta novas mutações no fungo, essas mutações acabam se espalhando, o fungo se espalha, né? E com isso o produtor, a eficiência dos produtos acaba sendo comprometida, né? Por isso que a gente tem essa necessidade de toda a safra estar avaliando os fungicidas para dar para o produtor quais são as ferramentas que têm a maior eficiência, né? Então, esse processo de queda de eficiência ele já vem ao longo dos anos, né? Em função da adaptação do fungo aos fungicidas, né? Um processo normal que ocorre de seleção. Fungos, bactérias, pragas e doenças, elas vão adquirindo resistência mesmo, porque, na verdade, a intenção delas não é matar a planta, é sobreviver, é fazer com que a sua família sobreviva. Por isso que elas atacam. Então, se você usa um material, eles acabam desenvolvendo uma certa resistência. É um ciclo vicioso. E, agora, muito disso se dá também, às vezes, porque o produtor acaba abusando de medidas de aplicação e a pesquisa e a tecnologia não desenvolve novas moléculas assim tão rapidamente, né? É bem isso, né? Então, o fungo ele se adapta de uma forma mais rápida que o lançamento de novas moléculas, né? E se a gente pegar a área de soja, ela é muito grande, né? Então, por mais que o produtor não faça um excesso de aplicação às vezes, né? Você tem uma continuidade de cultivo da soja muito grande no país todo, né? Você tem mais de 40 milhões de hectares, né? E com isso acaba gerando um ambiente muito favorável para essa seleção do fungo, né? E as novas moléculas, quando elas entram, na verdade, como a gente já tem resistência às moléculas que estão, elas acabam sofrendo bastante. A gente tem visto a resistência acontecer de uma forma muito rápida, mesmo para os novos ativos que entram, porque a maior parte já está com resistência. A proibição do plantio durante o criado vazio sanitário resolveu um pouco o problema, porque a ferrugem gosta muito da umidade, né? Então, no período mais úmido, não plantando, você já conseguiu evitar um pouco. Mas, de modo geral, muita gente foi contra isso, mas acabou tendo que ceder porque entendeu que era uma medida de bom tamanho e que, para a cultura geral da soja, era muito melhor. Mas, de modo geral, quais são as técnicas hoje que devem ser utilizadas e em que períodos do crescimento da planta? Bem, hoje o principal controle da ferrugem é por meio do escape, né? Então a gente tem o vazio sanitário, que é feito na entre-safra, onde o produtor ele não pode semear a soja, e isso ajuda muito a reduzir a quantidade de fungo, porque a Phacopsora, né, o fungo da ferrugem, ele só sobrevive na planta viva. À medida que você não tem um hospedeiro, você tem uma redução na inóculo na entre-safra. E daí, à medida que os produtores começam a plantar, o inóculo é muito baixo, né? E com isso, quem planta cedo consegue escapar da doença. Hoje eu diria que praticamente 60% do país ele tem escapado da ferrugem, que é uma excelente estratégia. Mas aqueles que não conseguem plantar tão cedo,
porque tem que colher o trigo, porque ainda tem que esperar aumentar a temperatura, esperar chuvas, eles acabam tendo ferrugem. E nesse caso, o fungicida é a principal estratégia. Como eu falei no início, a gente tem cultivares resistentes, né? Então vários programas de melhoramento vêm desenvolvendo cultivares resistentes, mas o produtor ele olha muito para a produtividade. Então, às vezes o material ele tem gene de resistência, mas o produtor quer algo que produza mais, porque ele pode ainda fazer o uso dos fungicidas para controlar a ferrugem, né? Mas é sempre importante quando se tem a ferrugem, quando se faz uma semeadura mais tarde, que se utilize os produtos que têm maior eficiência, né? Sempre associado aos multissítios, em função da resistência aí que o fungo tem aos fungicidas que a gente chama de sítios específicos. E valeu muito aí essa sua colocação agora nessa pergunta, nessa resposta à minha pergunta, porque nós estamos vivendo um período bem difícil aí em relação a controle de temperatura e situação climática de modo geral. Há uma mudança climática mesmo em andamento na Terra e hoje na previsão do tempo, inclusive, nós até comentamos aqui através da nossa especialista que os produtores do Centro-Oeste devem atrasar um pouquinho o período de plantio da soja, porque justamente para a temperatura subir um pouquinho, mas aí eles ficam mais vulneráveis, né? Porque se planta agora, o enchimento de grãos é menor e, como você bem disse, o objetivo é conseguir produtividade. Então, eles devem ficar de olho exatamente na aplicação dessas técnicas nesse primeiro período de vida, o ciclo da planta, né? Sim, sim. E lembrando que esse é um ano que a gente tem o El Niño, né? Então, o El Niño normalmente a gente tem mais chuvas no sul, né? E isso pode favorecer bastante a ferrugem para a região do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um estado que planta mais tarde, né? Então, ele acaba pegando o inóculo que vem de outras regiões, né? Então, o produtor tem que estar sempre atento, né? Observar quando que a ferrugem começa. A gente tem o mapa do consórcio anti-ferrugem, a gente já está com vários casos de soja voluntária com ferrugem, porque a gente não teve um inverno muito rigoroso para eliminar essa soja voluntária, né? Então, o inóculo da ferrugem deve começar alto e o produtor deve sempre ficar atento para as ocorrências. Ok. Cláudia, muito obrigado pelas informações. E só para completar, estamos muito longe ainda de ter uma planta 100% resistente à ferrugem asiática? A imunidade a gente não vai ter, né? A gente até tem, mas o fungo ele consegue vencer assim Ele como ele dribla. vence o fungicida, exatamente. Ele é artilheiro, ele joga marcando o gol, esse é o problema. Para quem quiser mais informações com vocês aí em Londrina, qual é o endereço de vocês de internet? Pode consultar no site da Embrapa Soja ou através do site do consórcio anti-ferrugem também para ter as informações sobre a ferrugem. Ok, muito obrigado e um ótimo fim de semana para você. Para você também.